Sejam bem-vindos novamente ao nosso programa Momento Saúde. Como vocês já sabem, mas vou repetir, eu sou a Isabelle, da Secretaria de Qualidade de Vida, e você está conosco pelo nosso canal do TJ Roraima. Bom, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante também, e para a gente falar desse assunto, a gente trouxe aqui a doutora Marcilene. Doutora, seja bem-vinda. A doutora que é médica, infectologista, atua no setor de controle de infecções hospitalares do HGR e é servidora também deste Tribunal de Justiça de Roraima e atua como assessora de saúde na Secretaria de Qualidade de Vida. Bom, o tema que vamos abordar é sobre o impacto da atividade física na longevidade e qualidade de vida. Exatamente isso. Bom dia, Isabelle. Muito obrigada pelo convite. Eu que lhe agradeço, Vamos, falar de um tema importante, um tema atual, um tema gostoso, da gente conversar. Um tema que interessa a todas as idades, Isso é verdade. Inclusive, quem precisa mais ainda. Doutora, o que é longevidade? Se nós fôssemos definir longevidade de uma forma bem simples, a gente diria que é o tempo vivido pelo ser humano. Seria isso. Só que a gente sabe que longevidade não é só o tempo vivido, Além de ser o tempo vivido, a gente tem que incluir nisso o tempo vivido com qualidade de vida. Que é o mais importante, doutora? Exatamente, que é o mais importante. E assim, doutora, quais são os dados sobre essa expectativa de vida no Brasil? Quando a gente fala em longevidade, a gente tem que, com o avanço da medicina, com o avanço da questão sanitária no país, a expectativa de vida, a questão da longevidade do brasileiro, ela aumentou. Então, assim, lá, mais ou menos em 1940, a expectativa de vida era de 45 anos. Muito pouco, doutora? Então, assim, muito pouco. Pouquíssimo. Aí, só que a gente teve as vacinas, a questão sanitária, Então, a melhoria, tanto na questão de saúde como questões sanitárias de uma forma geral. Essa expectativa de vida, ela vem aumentando, Então, assim, à medida que a ciência progride, o avanço progride na ciência, na parte sanitária, a questão da longevidade, ela também aumenta. E aí a gente, tanto que agora, com os dados do IBGE em 2022, a expectativa de vida do brasileiro, ela aumentou para 77 anos. Então, assim, em 1940, 45 anos, e agora a gente tem uma expectativa de vida de 77 anos, Só que quando a gente vai falar de o homem, a mulher, a gente de uma forma geral, 77 anos. Mas quando a gente individualiza para masculino e feminino, aí a gente tem a expectativa em 2022 da longevidade do homem é em torno de 73, 74 anos e da mulher um pouquinho maior, em torno de 80 anos. E por que isso? Aí a gente tem vários fatores, tá? E a gente sabe que na questão existe tanto fatores genéticos, que são importantes, genéticos, hormonais, quanto a questão social também, de exposição a situações de risco. A gente sabe que, embora a gente tenha mulheres em profissões que demandam risco, a gente sabe que ainda os homens, eles ainda dominam mais essas profissões, então se expõem mais a isso. Tem o fator genético também muito importante e hormonal nessa situação, que aí a gente teria que ser um outro tema para a gente discutir mais detalhes. Doutora, e assim, quais são os benefícios da longevidade? Quando a gente pergunta assim, eu acho que hoje, de 90% ou até mais que isso, a gente quer viver muito tempo. Ninguém quer, eu quero morrer. Quero pelo menos 100 Eu quero chegar aos 50 anos. Não é assim. A gente, embora alguém ainda chegue a falar isso, eu chego a viver 50 anos. Não, a gente quer, todo mundo já fala assim, eu quero passar dos 90. Só que eu quero passar dos 90, mas aproveitando, A gente vê aquelas pessoas da terceira idade passeando, viajando, e malhando, bonito. A gente fica, meu Deus, será que eu vou chegar nessa idade com esse ritmo, com essa saúde? Então, assim, o que isso proporciona? O fato de eu querer viver mais tempo faz eu entender que para eu viver mais tempo eu preciso ter qualidade de vida, porque não adianta eu querer viver mais tempo e chegar a 90 anos em cima de uma cama, Então, assim, eu quero chegar aos 90, 97, mas eu quero estar aproveitando a minha vida, Porque saúde, a gente tem que entender que
a vida da gente, ela tem que ser bem aproveitada na infância, na adolescência, quando a gente é mais jovem. Então, assim, cada etapa da vida da gente, ela tem uma forma de ser aproveitada. Ela tem que ser bem aproveitada, bem vivida, né? Então, assim, essa expectativa, isso estimula, esse fato de querer viver mais e querer aproveitar, estimula as pessoas a começar a ter hábitos melhores, né? Hábitos de alimentação, de prática de atividade física, porque está mais do que comprovado que isso é que faz com que a gente tenha um tempo de vida mais prolongado, mas um tempo de vida prolongado com qualidade, né? Para que a gente consiga aproveitar essa nossa vida mais longa, no caso. E falando em atividade física, doutora, e aproveitando já, qual é a importância da atividade física para a longevidade? Olha, assim como uma boa alimentação, né? A atividade física, ela entra aí, eu diria que como 50%. Eu considero assim, pra gente que é da área da saúde, que às vezes as pessoas acham que a gente é muito imediato, infecto, é só doença, tratar, medicamento, não. Hoje já é consenso, é um consenso mundial, né, de que a atividade física, ela entraria assim como mais um medicamento, mas um medicamento que todos nós teríamos que tomar, né? Por quê? Eu tenho uma colega cardiologista que ela até, ela conversa muito assim, a atividade física para um paciente, vamos colocar no paciente que tenha realmente algum problema cardíaco, ela entra como um medicamento, mas ela tem que ser uma atividade regular. Por quê? Porque a atividade física não tem, sem sombra de dúvida, sistema cardiorrespiratório, sistema cardíaco e sistema respiratório são os que mais se beneficiam da atividade física. Agora, lógico, uma atividade física bem feita, bem direcionada e que você faça aquela que teu organismo permite fazer. Sim. Não adianta eu querer, eu tenho meus problemas físicos, minha capacidade, eu tenho minhas comorbidades, eu quero ser um fisiculturista, entendeu? Se fazer uma atividade que eu tenho que fazer e tenho que ter avaliação até onde eu consigo chegar. E tenho que manter isso. Lógico que meu sonho é ser, eu vou brigar por ele, mas eu tenho que também ter minhas limitações. Não adianta eu querer fazer uma coisa que o meu organismo não está preparado para fazer. Certo? Então, assim, a atividade física, além disso, do sistema cardiorrespiratório, ela estimula as relações interpessoais. Porque geralmente as atividades, dificilmente a gente vai fazer aquela coisa mais isolado, mais sozinho. Geralmente procura uma academia, na academia a gente conhece outras pessoas, então começa a interagir, diminui o estresse. Se eu não tenho estresse, consequentemente eu não vou desencadear no meu organismo aquelas substâncias que vão promover o metabolismo mais acelerado, vão liberar substâncias que vão danificar o meu organismo de uma forma geral. Muito pelo contrário, né? A atividade física ela vai tirar o estresse, então ela vai liberar substâncias que vão beneficiar todo o funcionamento do meu organismo. Então, assim, sistema cardiorrespiratório, sistema nervoso, o emocional, né, as relações interpessoais, você começa a criar grupo de amigos, você começa a ter outras atividades, você começa a ver o mundo de uma forma diferente, você se percebe, você começa a se amar mais, você começa a ter mais autocuidado, né? Então, assim, ela tem benefícios que não é só isso tudo, né? Se a gente comparar, se a gente fazer um somatório de tudo que vai melhorando, no final a gente tem, qual é o resultado final? Aumento da minha expectativa de vida. E um aumento da minha expectativa de vida com qualidade de vida. É o que mais a gente busca. Que é o que a gente busca, né? Isso é verdade. E assim, doutora, incluir os exercícios mais intensos à prática regular de atividade física, aumenta? Olha, assim, a gente fala de atividade física. Qualquer atividade física, né? Ela é bem-vinda. A gente tem que fazer. Né? Só que aí, lógico que hoje a gente busca mesmo fazer comparações. O que é a melhor atividade física? Né? Qual que queima mais calorias? Qual que é ideal? Qual que melhora realmente a longevidade? Tem um estudo recente publicado pela Associação Médica Americana, publicado no jornal, que eles colocam que fizeram um estudo com mais de 400 mil pessoas. Eles observaram que a atividade moderada e mais intensa, como de corrida, né, futebol, elas tendem a ter uma melhora no aumento da expectativa de vida e diminuição do risco de mortalidade. Né? Só que a gente tem que saber que isso não é para todo mundo, não são todos que conseguem praticar corrida, mas isso foi uma forma de você testar. Qualquer exercício, ele é importante, contanto que ele seja feito de forma regular,
Mas o que eles testaram? Eles observaram atividades mais leves, como a hidroginástica, uma caminhada leve, e compararam com pessoas que faziam uma atividade moderada e mais intensa. E observou-se que nos grupos que praticavam atividades moderadas e intensas, eles tiveram um aumento, né, um aumento de uma diminuição na mortalidade bem superior às pessoas que praticavam outras atividades. Mas isso não quer dizer que só serve se eu correr. Não, muito pelo contrário, porque se eu for comparar quem faz uma atividade mais leve com quem não faz nada, e aí esse número vai ser muito superior para quem não faz nada do índice de mortalidade. Isso não tem comparação. Então, assim, porque a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir correr, nem todo mundo vai conseguir jogar futebol, fazer atividade mais intensa, mas a gente precisa fazer, porque de uma forma geral, a atividade física, por mínima que ela seja, ela traz benefício. Isso não tem dúvida. E sempre que você vai numa consulta, o médico sempre associa. Exatamente. E esse estudo foi americano, mas a Escola Paulista de Medicina, ela também fez uma comparação que ela observou isso mesmo. As pessoas que faziam atividade, incluíam naquela semana dela uma atividade mais intensa, né? 75% da semana dela, das atividades, 75% das atividades é uma atividade mais intensa, elas reduziram em 17% o índice de mortalidade por doenças cardíacas e doenças oncológicas, né? Mas assim, a gente tem que levar em consideração que não é só atividade intensa. Eu jogo futebol toda semana. Quantas vezes na semana? Uma vez. Não adianta, doutora? Não adianta. Você tem que ser uma coisa regular. Então, tá? Por exemplo, se eu fizer segunda, quarta e sexta. Não, olha. É engraçado, né? Ainda bem que tu me fez essa pergunta. É assim, ó. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que para a atividade física ela ter um efeito benéfico no nosso organismo, eu preciso ter, na semana, 150 a 300 minutos por semana de atividade física. Então, como a minha colega cardiologista que eu falei inicialmente, ela dizia, você vai começar com uma caminhada, mas você vai fazer uma caminhada de segunda a sexta-feira de 30 minutos. Não pode ser menos que 30 minutos, porque o organismo só vai começar a perceber o efeito da atividade quando ele completa esses 30 minutos, a partir dos 30 minutos. Então, tem que ser de segunda a sexta. Aí a pessoa perguntou assim, e se eu fizer 1 hora de caminhada na segunda, eu posso faltar na terça? Não, você fez ali por 300 minutos, mas você não está tendo regularidade. Então, o ideal é 30 minutos, 5 vezes na semana, e final de semana. Por exemplo, eu vou caminhei segunda, terça, quarta, sexta-feira aconteceu um imprevisto, eu não pude caminhar. Compense nos outros 2 dias da semana. Essa sexta-feira que você não conseguiu caminhar, você vai fazer ela no sábado ou vai fazer no domingo, contanto que naquela semana você faça 5 dias de atividade, com pelo menos 30 minutos cada atividade. Aí sim você vai ver os benefícios. Começar a fazer, eu só faço segunda, quarta, sexta, mas eu faço intenso. E os outros dias? Você tem que ter. Nem que nos outros dias você faça uma atividade mais leve, né, você tem que fazer atividade. Você não se alimenta todos os dias, né? Então a gente, mesmo que se alimenta, a gente tem que fazer atividade física, né? Então assim, é isso que é preconizado. Então a prática, o que a gente tem que levar para casa, assim, guardar disso. Que para a gente ter longevidade, a gente precisa, porque são pilares, a longevidade ela obedece a alguns pilares, mas um dos pilares é a prática de atividade física, né? E aí a gente tem que entender que ela tem que ser uma prática regular, ela tem que preencher esse tempo de 150 minutos a 300 minutos por semana, né? Então, se você dividir por 5 dias da semana, pelo menos você vai ter que fazer essa atividade física. Tem gente que faz segunda a sexta-feira, faz 2 horas de atividade. Ótimo, ela consegue fazer 2 horas, mas que ela faça segunda a sexta, ou o que ela perdeu naquele dia, ela compensa naquele final de semana. E incentivar os idosos, porque é uma faixa etária que se beneficia muito é a terceira idade. Né? Então, assim, independente dela nunca ter feito atividade a vida inteira, mas a gente sabe que com o envelhecimento a gente vai perdendo massa muscular. Isso é do envelhecimento, né? É uma reação biológica isso. Então, assim, para a gente não perder aceleradamente, manter esse idoso saudável, aproveitando a vida dele, sem estar naquela dependência, você precisa estimulá-lo a fazer atividade, que ele vai conseguir com essa atividade física se manter mobilidade, né? Melhora a imunidade, né? E ele consegue fazer as atividades sem estar na dependência de ninguém, porque eu acho que é a coisa que deixa o idoso mais triste, mais tendente a ter com tendência à depressão,
né, é o fato dele se sentir dependente de outra pessoa. Porque quando a gente conversa com as pessoas idosas, sempre elas referem isso. Eu queria poder fazer minhas coisas, antes eu fazia tudo sozinho, né? E esse fato da atividade física estimula ele a ganhar essa massa e a se manter sempre com mobilidade, né, com força, com vontade, sem falar também que a parte emocional, nossa, tem um ganho, e eu digo isso porque eu tenho um exemplo na minha família, né? Então, minha mãe teve uns problemas de saúde e ela estava praticamente sem mobilidade nenhuma, sem conseguir andar, com dores. E aí a gente começou a estimulá-la a fazer atividade física. Então, inicialmente, a gente começou com uma fisioterapia, estimulou. E olha, eu vou dizer para vocês, eu me surpreendi. Porque com 10 sessões de fisioterapia, minha mãe já estava andando sem, assim, entendeu? Forte, As né? dores diminuíram, ela já estava... E o emocional dela foi, assim, para mim, foi o que chamou muito mais atenção do que a parte física. Porque quando ela melhorou o emocional, porque ela se sentiu... Ela se percebeu ganhando mobilidade, conseguindo fazer as coisas dela. Né, doutora? Segurança dela conseguir fazer sem estar precisando de outra pessoa. A parte emocional dela melhorou tanto que isso repercutiu na parte do diabetes, na parte da pressão alta. Tudo começou... Sabe quando você acerta no conserto ali da máquina e a máquina começa a trabalhar bem? É basicamente isso. Então, assim, não tenha dúvida que a atividade física ela entra aí com 50% do... Como ela é importante, né? Como ela é importante. Então, a dica é essa, atividade física de forma regular, para a gente ter mais longevidade e aproveitar a vida com qualidade. Obrigada, doutora. Então, se você que assistiu, compartilha, vamos levar essas informações. A doutora trouxe um tema aqui importantíssimo. Pratique exercício, mude a sua vida para você ter uma qualidade de vida e conseguir viver aí até os 120 anos, 110, 100 anos, tá bom? E com muita saúde. Agradeço e até a próxima. Muito obrigada.